Bem, senhoras e senhores, sem dúvida, hoje é uma data muito especial na história da CNTU. A Confederação é hoje uma entidade consolidada e que vem crescendo a cada dia. Para que suas bandeiras e lutas sejam disseminadas e defendidas cada vez mais fortemente, é fundamental integrar a nossa entidade profissionais, personalidades, autoridades, estudiosos, pesquisadores, enfim, pessoas que estejam dispostas a participar ativamente das causas com o conhecimento necessário para enriquecer os debates permanentemente. Diante disso, será agora implantado o Conselho Consultivo da CNTU. Na impossibilidade de convidarmos todos os conselheiros que serão empossados nesta cerimônia, para compor a mesa, neste momento, nós vamos anunciar os representantes dos integrantes. Convidamos Ceci Jurá, economista, pesquisadora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vanderlino Teixeira, geólogo, diretor do Sindicato dos Engenheiros de Goiás. Débora Meleque, presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul. Roseli de Deus, engenheira do Laboratório de Sistemas Integrais da Poli-USP. Valdir Cardoso, Sindicato dos Médicos do Pará. E Luciano Eloy, presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Bem, senhoras e senhores, e neste momento anunciamos a palavra do diretor Allen Haber. Nesse momento, nós estamos empossando os 300 amigos da CNTU que constam desse nosso conselho consultivo, que eu tenho absoluta certeza que fará uma enorme diferença na luta pela ampliação da democracia no nosso país, aquilo que nós lemos, Murilo, na Carta de São Paulo e no Manifesto do Brasil Inteligente. Aliás, essa campanha do Brasil Inteligente já pegou na internet, já pegou em rádios, vocês vão depois acompanhar. O Conselho Consultivo é uma ideia, o João lembra disso, já de talvez 2 anos que nós estamos amadurecendo essa ideia. Porque nós temos plena convicção, um país como esse, de dimensão continental, nós temos que ter a capacidade de reunir as melhores cabeças do país junto à CNTU. Como fazer isso? A CNTU é uma diretoria pequena, nós temos 5 federações, 120 sindicatos. Os sindicatos e a CNTU têm um diálogo ainda limitado, não é? Diferentemente do que com as federações que participam ativamente da nossa confederação,
e a constitui. E nós então discutimos como é que a gente pode unir o nosso braço sindical com o nosso braço de pessoas líderes na sociedade também. Então, nós concebemos uma ideia de trabalhar com um conselho que a gente internamente temos falado, o Conselho das 1000 Cabeças. Por que o Conselho das 1000 Cabeças? Porque são essas 1000 cabeças que vão nos ajudar a pensar, a inovar, a propor iniciativas que possam trazer a CNTU para perto do real, para a gente acertar mais e errar menos. Então, é um desafio das várias áreas do conhecimento que nós estamos unindo, que vai funcionar como uma rede social, que vai funcionar com grupos temáticos, que vai funcionar com provocações, desde a educação científica e tecnológica para o Brasil, desde a reforma administrativa que nós aqui comentamos ao longo das nossas jornadas, desde a questão da segurança, da saúde, da habitação, ou seja, captar o futuro. A CNTU, o seu conselho consultivo, ele tem esse condão de captar as sensibilidades na sociedade, transformar isso em elementos da política e a gente estimular toda essa nossa rede de sindicatos, de federações e a luta. Por outro lado, uma coisa também muito sensível é que nós estamos trazendo todos os presidentes dos 120 sindicatos para perto, para dentro do conselho. Tem sindicato, e vocês vão ver aqui, em todos os estados, do norte ao sul, leste a oeste. Nós temos uma capilarização, claro, ainda queremos muito mais, porque outras categorias no ano de 2012, elas vão entrar na CNTU. Murilo está fazendo gestões, não é? A nossa diretoria, no sentido de 2012 termos novas federações junto à CNTU. Nós elegemos o ano de 2011 exatamente para ganhar a batalha das ideias, ganhar o rumo que a gente unificará todas essas categorias. Então a gente tem hoje um belíssimo cartão de visitas que exatamente está simbolizada nessa Carta de São Paulo, no manifesto lido aqui pelo Hernani. Então, nós concebemos também um conselho que não tem hierarquia, não é um conselho que possa, através de uma secretaria executiva e com a colaboração de cada um de vocês, flechar e ser flechado. Quer dizer, cada componente do conselho tem muita importância, porque ele se transforma num difusor, ele se transforma num captador, ele se transforma num provocador de iniciativas novas, em todas as áreas de conhecimento que a gente tiver a capacidade de reunir. Nós precisamos de cidades diferentes. É possível ter metrópoles de boa qualidade? Por que não? Por que não? Não é? Como hoje de manhã o Valdir colocou, ele dizia até 2002, 2003, a gente tinha desistido da ideia de que a gente poderia ter um desenvolvimento, um crescimento no país. Depois, quando veio, ninguém quer perdê-lo. Porque aquilo que une hoje as forças produtivistas do país,
chama-se desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável. E exatamente em cima disso que o Brasil, agora, dia 20 de junho do ano que vem, está sediando a Rio+20. Nós tivemos oportunidade a semana passada, aqui num evento coordenado pelo Garcês, da ECO São Paulo, que reuniu mais de 1.000 pessoas no Anhembi, de exatamente entender melhor o papel da intelectualidade nessa Rio+20. Porque o que ocorre? O mundo pode marchar para uma guerra. O mundo, quando eu digo guerra, são guerras tipo essa da Líbia, fabricada com bom marketing, não é? Com mocinho e bandido, com final pré-programado e a divisão do país em 3. Estados Unidos fica com um pedaço, a França e a Inglaterra num terreno fértil do ouro preto. Portanto, a crise leva à guerra. Se a gente não constituir uma força propositiva de ofensiva e de ousadia pelo desenvolvimento, pela distribuição de renda com consciência ecológica, esse é o nosso tripé que une o Brasil e, meus amigos, une o planeta. Porque os problemas que a gente tem aqui, de cidades, de segurança, de alimentação, de obesidade, isso ocorre em todo o mundo. Portanto, na Rio+20, como símbolo, eu acho que da articulação diplomática brasileira, virão 191 chefes de Estado. Vai ter, e o Laerte organiza aqui de maneira brilhante, essa articulação da plenária da sociedade civil. Tem um nome, o Comitê Paulista Rio+20, não, mas a plenária tem um nome mais bonito do que uma plenária da sociedade civil, né? E que vai ser, obviamente, simultânea à Conferência dos Chefes de Estado. Chefes de Estado, 191. E qual é aquilo que o Brasil está programando? O Brasil exatamente está programando levar a sua receita para a paz no mundo, que é exatamente esse tripé: desenvolvimento sustentável, distribuição de renda com consciência ecológica. Para isso, nós estamos querendo fazer um pequeno desafio já ao novo Conselho Consultivo nosso, de a gente se debruçar nos próximos 6 meses para a gente produzir ideias, iniciativas que possam não só encantar essa Rio+20, mas também deixar o pós-Rio+20. Dou exemplo. Roseli de Deus, que está aqui presente, ela é professora, engenheira eletricista, ela é coordenadora da Feira Brasileira de Ciência e Tecnologia, que ocorre já há 8 anos no Brasil. E essa iniciativa traz os projetos de ciência e de tecnologia de 1.000 escolas de ensino público e privado no Brasil, que são selecionadas, tá certo? E são 20 delas vão ao encontro nacional que ocorre nos Estados Unidos. Não sei se é sempre nos Estados Unidos, Roseli. Aí, alô? Não, então todos os anos nós levamos para a maior feira que existe no mundo. Ela sempre acontece nos Estados Unidos e reúne 60 países. São jovens pré-universitários, acho que é bom colocar isso. Isso, pré-universitários. E o ano passado, Roseli, me corrija, nós ganhamos
medalha de ouro que os chineses e os americanos não ganharam. Na matemática. O ano passado a delegação brasileira foi a terceira mais premiada. A gente ficou atrás dos Estados Unidos em número de medalhas e atrás da China em número de medalhas. Mas a China não ganhou nenhum primeiro lugar e a gente ganhou 2. E este ano nós fomos a 5ª mais premiada. Portanto, o Brasil, quando se foca, é campeão. Se a gente entende a direção, não tem para ninguém. Essa é a regra. Nós vimos isso nos esportes ou em qualquer outra área. Portanto, é com muito entusiasmo, e o Murilo, desde o início da CNTU, vem estimulando isso. Nós estamos começando aqui com 300 personalidades, não é? Eu vou aqui solicitar também nós tivemos um problema na impressão, não é? 3 pessoas não constaram, não é, desse caderninho, mas, por gentileza, se considerem integrantes, não é? Vai sair na próxima edição, que é o Hugo Eduardo Judice Paz, que está aqui presente, do Rio Grande do Sul, participou conosco o dia inteiro, o Rafael Ganterg, também gaúcho, e a Fabiane Beccari, a nossa agrônoma aqui de São Paulo. Então, cada um que está constando nessa lista, eu vou dizer para vocês, olha, não vai ser para inglês ver. Cada um vai ter um papel, vai ter uma provocação, vai coordenar uma força-tarefa, vai participar de grupo, vai colocar os seus artigos na rede, ou seja, nós temos a componente dos sindicatos, nós temos os premiados de cada ano, que também automaticamente fazem parte do nosso conselho consultivo, e essa pleiade de lideranças da sociedade que vão, então, nos dar uma energia nova, uma luz nova, para que a gente possa trabalhar com muito mais êxito e sucesso. Parabéns a todos vocês, parabéns a cada um dos conselheiros, e vamos em frente. Muito obrigado. Com a palavra nesse instante, o presidente da CNTU, Murilo Celso de Campos Pinheiro. Depois dessa brilhante fala do nosso companheiro, amigo, Allen Abert, eu queria, aqui, para a gente dar continuidade ao nosso evento de hoje, chamar e pedir a gentileza de todos vocês que estão recebendo, nesse momento, a incumbência de fazer parte do nosso conselho. Eu queria chamar a doutora Ceci, que em nome de todos os conselheiros aqui empossados, faça o uso da palavra, por gentileza. Boa tarde a todos. Engenheiro Murilo, engenheiro Allen, vereador Eliseu Gabriel, meus companheiros sindicalistas, que na verdade a vida inteira eu fui, na prática e no coração, uma sindicalista. Todos vocês companheiros, né, estamos todos na mesma luta, na mesma batalha, na mesma trincheira dos bons ideais. Eu vejo com imensa satisfação esta realização, que não foi fácil, reunir profissionais das ciências, no fundo, ciências da produção, engenharia, economia, médicos, odontologia, farmacêuticos,
do Brasil inteiro, né? E num espaço relativamente curto de tempo, tendo realizado alguns seminários regionais em várias partes do Brasil, no sentido de procurar democraticamente ser um órgão de representação social, mas com respeito às nossas diferenças regionais e culturais. Então, em primeiro lugar, parabéns, Murilo, parabéns a esta diretoria por esta realização que eu tenho certeza é importante para o Brasil, né? Eu estava pensando na nossa história, eu gosto muito de história. No século XIX nós conseguimos, dizem, um certo consenso entre historiadores, conseguimos formar o Estado e conseguimos introduzir as primeiras técnicas, tecnologias modernas, características da Revolução Industrial, e a máquina que simbolizou no século XIX esta realização foi essencialmente o trem, né? A locomotiva. Disse até que o apito do trem foi, ao mesmo tempo, o apito do capitalismo no Brasil. Mas faltava muita coisa, nós sabemos, e vem o século XX, aí nós conseguimos essas duas novas frentes, que são a frente do desenvolvimento e da industrialização, né? Que parecia difícil, porque o nosso atraso relativamente àqueles que saíram na frente era de meio século, e meio século era muito importante naquele tempo. Além do mais, nós éramos um país subpovoado, né? Quando declaramos a independência, nós tínhamos 4 milhões de habitantes. Nas últimas décadas chegamos a 15 milhões, imagina, menos que a população de uma cidade, de uma metrópole como São Paulo. Tinha que se ocupar do Brasil inteiro, povoar o Brasil inteiro, produzir o Brasil inteiro, né? Foi uma tarefa difícil, nós nos saímos muito bem. E deste século XX, onde se produzem realmente desenvolvimento e industrialização, é que surge a classe média, né? Porque, além das diferenças ideológicas, das correntes de opinião, a classe média ela tem algumas características consensuais, como, por exemplo, a mobilidade. Ela é importante porque ela diz para aqueles que estão embaixo, como falou o João Guilherme, né? A low class, upper class, a low class lá na Inglaterra, ou aqueles terceiro estado francês, ela diz, olha, tem um futuro, tem uma possibilidade, não precisa ficar nessa situação inferior, com as dificuldades, quer dizer, esta sociedade que nós estamos é uma sociedade que permite a ascensão social. E ela permite a ascensão mesmo para aqueles que não são proprietários, mesmo para aqueles que não são herdeiros, mesmo para aqueles que não têm títulos de nobreza e não pertencem a dinastia alguma. Então, só isso é fantástico, porque ela ela tem em si, junto, a bandeira da esperança, né? Ela é uma esperança para a sociedade como um todo, que é possível melhorar, que é possível avançar. E no Brasil nós conseguimos isso, nós sabemos muito, através da educação, através da qualificação. Então, a classe média se forma aqui, junto com a indústria e junto com a urbanização. Por isso que esse momento é importante. São importantes as bandeiras que nós levantamos juntos, porque, não sabendo que foram grandes as nossas conquistas e vitórias, tem que ter o olho muito aberto, porque a nossa indústria está correndo risco. Tá? São os industriais que dizem, são os estudiosos, quer dizer, existe uma competição incrível nesse mundo globalizado, e a indústria que nós montamos com tanta competência, eu diria, com tanto esforço, ela hoje se vê ameaçada pela concorrência não só da China, mas também pela concorrência dos países desenvolvidos com as suas máquinas, né? Quer dizer, afinal de contas, o setor de bens de capital e equipamento, que foi o último que nós conseguimos montar nesse nosso esforço de industrialização, ela hoje está muito ameaçada. O João Guilherme falou no trem-bala, eu digo que eu sou contra, no momento, contra o trem-bala, porque o que a experiência histórica nos diz é que nós não podemos
somente importar tecnologia pronta de outros países, né? Nós já estamos no momento do nosso desenvolvimento histórico que nós somos capazes de produzir a nossa tecnologia. E eu acho que o setor ferroviário é um setor que está maduro para isso, é um setor que, se nós nos associarmos a outros países da América Latina, essencialmente a Argentina, claro, Chile e Uruguai, nós podemos fazer um progresso imenso, completando aquela obra que foi iniciada lá no século XIX. Se nós continuarmos a comprar pacotes tecnológicos prontos, como esse trem-bala, que na verdade hoje representaria muito mais um apoio nosso ao reerguimento europeu do que um grande avanço, enfim, é algo para ser debatido, eu estou apenas levantando a bandeira. Então, a classe média no Brasil, ela tem uma marca de ambiguidade, né? Porque, ao mesmo tempo, ela é conservadora, no sentido que ela tem um patrimônio cultural, tecnológico, social, da pátria, da nação, que ela representa melhor do que as outras duas, digamos. Os muito ricos, porque o que se diz é que os muito ricos não têm pátria. Eles tanto vivem no Brasil, como nos Estados Unidos, na Europa ou na China, lá onde os negócios, lá onde a riqueza permitirem. E os outros mais pobres, digamos, porque ainda não tiveram oportunidade de incorporar certas conquistas, certos avanços que lhe permitam colaborar, né, para o destino grandioso que todos nós queremos para o Brasil. Então, a classe média ele tem esse lado conservador, né? Bom, o patrimônio, essa acumulação é minha, as conquistas são minhas, dei grandes passos, é isso que sente a classe média brasileira. Quantos saíram de meios pobres, quantos fizeram sacrifício para se capacitar e se qualificar profissionalmente. E, nesse momento, então, elas dizem, olha, eu não posso perder tudo isso, né? Quer dizer, esse trabalho do meu avô, do meu pai e meu próprio da vida, eu não quero perder. E isso é muito justo, isso é muito bom, né? Aí, ao mesmo tempo, ela é revolucionária, porque ela está aberta às novas ideias, ela está aberta aos avanços da ciência, ela está aberta às oportunidades tecnológicas. E esta ambiguidade é que faz com que ela se debata politicamente, ora à esquerda, ora à direita, em função das questões que agitam o país. Bom, isso para dizer que a nossa tarefa realmente é muito grande, é muito importante, e o Brasil precisa disso. Nós precisamos defender a nossa indústria, nós precisamos defender as nossas oportunidades de trabalho qualificado, bom. Nós não podemos voltar a ser um simples exportador de commodities, como gostariam alguns países, para que não façamos concorrência. Então, eu acho que um órgão como a CNTU tem hoje esse papel, né? Ela é uma trincheira de resistência para que o Brasil não faça marcha ré, para que nós continuemos a nossa trajetória bem-sucedida de desenvolvimento. Uma última palavrinha eu gostaria em termos de democracia, né? Celso Furtado, nosso grande economista, ele dizia, o Brasil só vai se desenvolver garantindo oportunidade para todos, combatendo desigualdades, se tivermos democracia. Não há um livro do Celso Furtado em que ele não tenha dito isso. O desenvolvimento com justiça social só com avanço democrático, só com os sindicatos, só com as populações mobilizadas e organizadas. E eu acho que nós estamos justamente nesse momento, quer dizer, esse é um dos períodos mais longos, né, democráticos de toda a nossa história, graças a Deus, e ela parece consolidada. Nós temos que saber aproveitar esse momento para avanço. E eu ouço com tristeza certas questões como o voto deve ser facultativo. Eu ouço com tristeza, porque o voto não é um objeto de consumo. O voto não é alguma coisa que a gente compra no supermercado, na farmácia ou em qualquer supermercado.
O voto não é só o direito e uma conquista, o voto é uma obrigação nossa, de cada um, de cada brasileiro. Elegermos os nossos representantes, aqueles que têm que debater no Congresso, no Parlamento, nas assembleias, têm que debater o futuro da nação e o futuro do povo brasileiro. Nós temos que assumir isto como responsabilidade nossa e procurar exercê-la da melhor maneira possível, com as limitações e sempre procurando vencer essas limitações. Enfim, estou otimista com a CNTU, agradeço imensamente a vocês isto, que para mim é uma honra, de estar junto com companheiros, né, trabalhando em prol do nosso país, em prol da nossa gente. Muito obrigada.